colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E hoje a gente vai ter um tema bastante complexo, que é sobre a coleção como sinônimo de status, ostentação e orgulho. É um tema complexo. E para me ajudar nesse tema, como sempre, temos Dr. Helder. Dr. Helder, como estamos aí? Tudo bem? E aí, mano? Tudo bom? Tudo em paz. Maravilha. Ótimo. Maravilha, Preparado maravilha. Para falar desse tema complexo? Olha, ele é complexo, mas ele é muito, sei lá, ele é muito presente, né? Então, a gente consegue, eu acho, desconstruir o tema facilmente aqui, eu acho, sabe? Porque ele é muito presente no dia a dia dos colecionadores, mano. Então, sim, não tenho dúvida. Né, ainda mais assim, né? A gente não está querendo, é claro, dizer que coleção é sinônimo de status, ostentação e orgulho, como você disse. Mas sim, a gente está trazendo de novo, e essa é a proposta desse episódio, discutir fatores que influenciam e explicam também a prática do colecionismo. Assim como em outros programas a gente falou de outros fatores, né, que influenciam no colecionismo, hoje sim, a gente está trazendo essa perspectiva. Sim. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: colecionismo é um fenômeno humano e é um comportamento complexo, sem dúvida nenhuma. Você usou a palavra, acredito eu, perfeito, porque, afinal de contas, é um fenômeno complexo porque ele é explicado por diversos fatores. Sim. Então é aquela velha história, né? Sim. Não é um único fator que explica o porquê que a gente coleciona. Né? Então a gente vai trazer essa perspectiva e tô animadão. É por isso que é complexo, né? Se você olhar o colecionismo em si, ele é um fator absolutamente emocional, né? A pessoa olha para uma peça, ele vê tem uma emoção, né? Um retorno de uma emoção, aliás, não um retorno de uma emoção, né? Mas a imagem, vamos fazer a jornada, né? A imagem gera uma emoção. E aí ele vai gerar uma ação. Eu vou comprar esse negócio de qualquer jeito, né? Exatamente. É mais ou menos isso. É isso mesmo. E aí você tem esses outros... não sei o que a gente pode falar, né? Dessa questão... não sei nem se psicológica, né? Mas é uma coisa comportamental, né? Status, totalmente, ostentação e orgulho são coisas muito mais comportamentais do que psicológicas. Certo? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Eu acho que, como sempre, né, a gente... vamos definir, né, essas três coisas, porque vamos lá. São três vertentes completamente diferentes, né? E depois a gente entra um pouquinho em cada uma delas de uma forma mais aprofundada, né? Beleza, vamos lá. Vamos pedir ajuda já logo de cara ou não? Vamos! A gente gosta de fazer isso mesmo. Você gosta... Se você não recorre, né, ao senhor Oxford, você se sente mal com isso, poxa. É um mestre. Como você chama o mestre? Você é o doutor e ele é o mestre, entendeu? É isso aí. Então vamos embora. Eu acho que é divertido. Como eu disse num outro programa, isso daqui é tradição já. Senão não dá certo. Vai lá. Vamos não dá azar. Eu falo, se a gente não usar o Oxford para essas coisas, vai dar azar, tá bom? É isso mesmo. Então vamos lá. Doutor Oxford, então vamos começar com a questão de status, né? Por sinal, o status ele foi estudado dentro da justamente antropologia, né? Como aí uma definição como uma condição de alguém ou de algo aos olhos do grupo humano em que vive, tá? Ou posição favorável na sociedade, consideração, prestígio, renome, tá? E tem a ver com o ter, tá? Ter status. Ter status, exatamente. Legal. Tá? Então essa seria a questão do status. O que é a ostentação, segundo o nosso amigo Oxford? Então, é o ato ou efeito, alarde, exibição de luxo. Opa. E aí a gente vai ter que entender o que é luxo, né? Perfeito. Eu acho que aí tem um outro conceito correlato importante. Sim.
Sim. E aí, vindo da base de latim, né? A origem etimológica, né? Isso. E aí é interessante, Tá. né? Porque aí eu acho que é a questão mais popular do que a gente conhece de ostentação, né? Uhum. Que é a ação de mostrar, de dar a ver, né? É ostentação. Tem que estar à vista. Estar à certo? vista. Tem que, de alguma forma, estar à vista. Legal. Mas aí é interessante, né? Porque o estar à vista não significa estar à vista dentro de um expositor, né? Exatamente. É o estar à vista, se bem que do assim, outro. Você pode, é que aí eu acho que a gente vai até entrar também nessa questão, né? A gente já falou a questão do desenvolvimento do mercado de colecionáveis no Brasil, né? Sim. E uma das coisas que a gente colocou lá, quem até recomendo, né? Quem não viu esse episódio, veja que tá muito legal, tá muito bem amarrado, né? Para a questão do desenvolvimento do mercado, não só no Brasil, mas no mundo, né? E como, na verdade, do mundo chega no Brasil. E aí uma das coisas que a gente faz lá e que ajudou demais no desenvolvimento do mercado de colecionáveis é a internet. E aí quando a gente fala de ostentação, tem tudo a ver com a internet, né? Porque a internet você dissemina de uma forma muito mais rápida, né? Do que você tinha antigamente, né? Quando a gente fala ostentação de mostrar as peças dentro de um expositor, necessariamente você tem que ter uma visita, né? Você chama uma visita e fala, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só esse Homem de Ferro, que coisa linda, né? Aí o cara mas hoje você pode compartilhar as suas coleções, né, pelas redes sociais, né? Tanto que, assim, nas minhas aulas de comportamento de consumo, eu gosto de falar que hoje a vida é instagramável. É instagramável. Certo? Exatamente. E já que o nosso tema tem a ver com status, ostentação e o orgulho de ter objetos de coleção, tem tudo a ver. Né? Você pode ter um colecionador, né, que faça da sua coleção algo instagramável, né? Também, né, para os olhos dos outros. Defina o instagramável, então, Helder. Porque na verdade é um assim. palavrão esse negócio, né? Mas eu entendo perfeitamente. O Instagram, né? Na verdade, não fui eu nem fui eu que cunhei essa expressão. Na verdade, eu me apropriei dessa expressão de um filósofo sul-coreano, chama Byung-Chul Han. Né? E ele escreve sobre a vida moderna. Né? Então, ele é um filósofo contemporâneo e ele tem um livro que ele discute o papel das redes sociais na vida das pessoas hoje. E ele que cunhou essa expressão. Né? Quer dizer, instagramável no sentido de que tudo, né, pode ser uma aparência. Né? Tudo é para que seja não apenas para para consumo próprio, uma questão para fruição, né? Ele usa até esse termo, fruição, né? Um desfrute próprio. Sim. Mas, na verdade, é um desfrute que depende também do olhar de um terceiro. Sim. Né? E o Instagram, aí por isso o instagramável. E o Instagram tem muito disso. Sim. Né? Não, o Instagram é um compartilhamento, né? De imagem, de estilo de vida, né? De idealização de estilo de vida, e você tem, né, então um pouco disso também, ou pelo menos, né, você pode ter um pouco disso também na sua coleção. Talvez a sua coleção possa ser mais ou menos instagramável, dependendo das características da peça, do tamanho das peças, de quem é a marca, né, quem é o fabricante, qual é a figura que está sendo retratada, enfim. Né? Eu acho que a gente consegue desenvolver bastante coisa nesse programa, puxando, né, um pouco dessa ideia. Né? Legal. Bom, e aí faltou a definição de orgulho, tá? Boa. Orgulho segundo o nosso amigo Oxford, então, ele é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor. Isso é interessante, né? E aí valor, não estou dizendo de valor financeiro, né? Mas valor, não é valor monetário, né? Sim. Exatamente. O valor que aquilo representa, o quanto aquilo é importante para você, né? Sim. Com a própria honra. Então, grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra.
é essa primeira. A segunda definição, ele coloca é o seguinte: atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, vaidade e insolência. Aquilo que, né, quando você fala, esse cara é muito orgulhoso, né? Então não dá o braço a torcer, aquela velha história de um aspecto mais negativo, né? E você tem a terceira, que aquilo é ou aquele de quem se tem orgulho, né? Sim. Que é a questão do... enfim, né? Eu acho muito legal essa definição que você está trazendo do Oxford, porque ele traz um aspecto positivo e negativo, né, do conceito do que é orgulho. Né? Então, quando você fala sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra, isso pode também ser transferido para outra pessoa. Né? Tanto que é muito comum a gente elogiar amigos, parentes, filhos, né? Gente com quem a gente tem algum tipo de relação de afeto, né? E por conta de algum tipo de realização dessa pessoa, de algum tipo de conquista, né? De algum resultado, de alguma ação que essa pessoa gere. Pô, é comum a gente virar e falar, nossa, eu estou muito orgulhoso de você. Né? Que é um pouco desse sentimento de prazer e de satisfação que tem a ver com a definição. Mas, ao mesmo tempo, né, ele traz esse lado mais negativo, né? Uma atitude prepotente, né? Desprezo com relação aos outros, né? Vaidoso. Então, e é muito legal, né? Porque quando você pensa na vaidade, eu sempre penso, né, no filme Advogado do Diabo, né, com o Al Pacino e com o Keanu Reeves, sempre. Porque, no final das contas, gente, já passou bastante tempo, certo? Então não é spoiler o que eu vou falar, certo? Esse filme é velho, beleza? Já prescreveu. É o super filme. É o super filme. Todos os filmes com o Pacino e com o Keanu Reeves é difícil achar. Exatamente. Vamos pensar em programas, episódios no futuro sobre... Fundamental. Fundamental, né? Não, e assim, né, Mauro? E ele é o diabo, obviamente, e no final, né, ele consegue ainda dar um nó de novo no personagem do Keanu Reeves, e ele termina o filme falando uma frase que se tornou, sei lá, emblemática, uma frase épica do cinema. Né? Ele fala, vaidade é o meu pecado favorito. Né? Então, se você pensa de todos os pecados capitais, vaidade. O humano é muito vaidoso. E assim, tem tudo a ver com a coleção. Né? Quão vaidosos nós somos em relação aos nossos itens de coleção. Ou talvez nem o quanto somos, ou quanto talvez a gente tem o potencial de ser ou de se tornar vaidoso. Né? Então, existe aí um limite, eu acho interessante, de você ter orgulho da coleção, né? Pelas peças que você conquista, eu acho isso super bacana, que é algo que a gente valoriza muito no colecionismo, sabe? Né? E você, como lojista, você já me contou várias histórias bacanas de pessoas que vão na loja e às vezes com planejamento, disciplina, sacrifício mesmo. Conquistam a peça, né? Aquela coisa que a gente fala, né, Mauro? O cara conquistou a peça. Então, é um sentimento de orgulho. Você tem gente que não dorme, tá? Você vai falar, estou mandando a peça para você. Ele não dorme, até a peça não chegar na casa dele. Porque às vezes, para muitos colecionadores é assim, né? Às vezes, a aquisição de uma peça, ela é motivo de orgulho mesmo, no sentido de conquista. Quer dizer, que não foi uma compra trivial. Às vezes tem sacrifício aí, às vezes isso impacta nas economias, né? A pessoa planeja comprar. Tudo bem que você falou do início, a gente sabe, né? Coleção é paixão, coleção é emoção. Mas existe o componente racional da escolha e da tomada de decisão da aquisição de um objeto de coleção, porque afinal de contas, você tem desembolso de dinheiro. Né? Então é natural que para muitos colecionadores acaba sendo um sacrifício mesmo. Né? Assim, puxa, eu conquistei, eu já escutei isso de vários colecionadores, Mauro, né? De falar assim, poxa, estou compartilhando aqui nas redes sociais, no grupo, tal, nas comunidades, né? A gente participa de algumas, e o cara falando, esse é o meu primeiro Hot Toys. Eu escutei já de vários isso. E assim, e o cara fala, puxa, é do meu personagem favorito, né? E foi um sacrifício,
E isso eu acho que é uma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, né, tem sempre os dois lados, tem sempre os tons de cinza aí. Você pode ter aquele colecionador que é o orgulhoso, vaidoso, insolente, né, que está na própria definição, certo? O insolente, como é que define, como é que é como é que é esse cara? Como é que é esse insolente, né? O insolente que assim, eu sou melhor do que os outros. É assim, eu sou melhor do que os outros, a minha coleção é melhor do que a azul. Né? Eu tenho as minhas peças de coleção importam mais do que as suas peças de coleção. Sim. Que é uma coisa que eu, no The One Collector, uso como máxima. Para quem entra no meu perfil, tem 2 frases lá. Eu falo que todo colecionador é único e qualquer coleção importa. Porque, afinal de contas, a gente é único enquanto indivíduo, então, realmente, a relação que você tem com a sua coleção é algo subjetivo, e toda coleção importa, porque, no final das contas, é a sua coleção. Sim. Certo? Mas tem alguns colecionadores que não, né? A sua coleção é inferior à minha. Sim. Certo? É interessante. E aí, do ponto de vista monetário, estético, enfim, dá pra gente discutir tudo isso, né? Porque essas questões giram em torno desses três pontos que você definiu aqui agora. Sim. Eu acho que a pergunta que eu ia te fazer, né, é justamente essa. Quer dizer, você chegou a estudar, né? Sim. A gente conversou já de vários aspectos aqui agora, mas você chegou a estudar isso na sua tese sobre como essas 3 coisas influenciam? Eu estudei. Ou você está fazendo igual eu, que, óbvio, talvez eu tenha até um pouco mais de bagagem pelo fato de ter toda a questão dos colecionadores que vão lá na MBM, e aí a gente sempre tem a questão de como é um espaço de experiência, você só recebe com área marcada. Claro. Então, quer dizer, a gente dá toda a atenção pro colecionador que está na loja, a gente nunca recebe Perfeito. 2 colecionadores no mesmo horário. E ao mesmo tempo você vai entrando mais a fundo na questão da coleção, né? O que né? Começa a entender um pouquinho o que representa a coleção para a pessoa, né? E você vai entrando mais no detalhe da coisa, né? Mas, enfim, teve essa parte do estudo no seu caso, ou a gente está falando também de a sua experiência com base na sua coleção? As 2 coisas. As 2 claro coisas, que as 2 coisas, porque uma coisa não dá para desvincular da outra. É evidente que você testa a teoria na prática, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? E eu sempre gosto de dizer também para os meus alunos, né? Que assim, né? A teoria e a prática são diferentes, são nada. Na verdade, a teoria é um reflexo da prática. Com certeza. É a validação, né? A validação exatamente. A validação. Ainda mais quando você faz um mestrado, um doutorado, é isso. Exatamente. Né? E por que na tese eu explorei isso também? Porque a minha tese, como eu li do colecionismo, né, o fenômeno do colecionismo, colecionismo tem a ver com aquilo que a gente chama na academia, certo? No ambiente acadêmico, de cultura do consumo. Certo? Então você estuda aspectos socioculturais, tanto que você falou agora há pouquinho. A gente sai de fatores psicológicos e adentra a fatores socioculturais que explicam o colecionismo. Então isso é legal. A gente está trazendo aqui um outro olhar, né? Seria usando um jargão da academia, uma lente teórica diferente. Então, ao invés de olhar pelo lado da psicologia, eu estou olhando pelo lado da antropologia, da sociologia, né? Porque eu estou querendo explicar cultura, né? De que maneira fatores socioculturais afetam o consumo. E o colecionismo está dentro disso, Mauro, porque, afinal de contas, uma coisa que o colecionismo não é, né? É a sua essencialidade. Ele não é essencial do ponto de vista da sobrevivência. Sim. Não é? Você tem necessidade de comer, mas você não tem necessidade de comprar um colecionável, mas você vai lá acabou. E compra. Exatamente. Né? Então, assim, se você pensar de fato qual é a função utilitária de uma peça de coleção? Utilitária no sentido da sobrevivência física, 0. Não, 0.
certo? Certo. Mas ele se afasta, então, né, dessa... Ele se afasta dessa categoria fundamental, essencial, mas ela entra numa dimensão simbólica, social importante, que é o que a gente chama de consumo conspícuo. Traduzindo isso para o português, né? Consumo conspícuo. Um consumo ostentatório. Tá aí a primeira interface com uma das definições que você deu, certo? Então, assim, é um consumo que procura descrever como, né, os bens adquiridos por nós, eles, de alguma forma, procuram transparecer no ambiente social como uma expressão de um status social daquele indivíduo perante o grupo. Essa é a ideia, certo? Tá. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, uma primeira interface importante. A gente está falando, né, então fechando o raciocínio e para você emendar a sua pergunta e o seu comentário. Então, quando a gente fala de colecionismo, a gente está falando de consumo conspícuo, ou seja, consumo ostentatório. A gente quer mostrar para os outros, né, a nossa coleção. Porque isso é da natureza dessa prática de coleção mesmo, certo? Sim. Eu tenho dois comentários, até para complementar isso que você está dizendo, que eu acho que o primeiro deles é o seguinte, né? Você tinha falado a questão de, olha, a coleção, ela realmente ela não é essencial, né? Sim. Para a sobrevivência. Porém, eu acho que depois do período de pandemia que a gente viveu, né? Sim. E principalmente para muita gente durante o período, inclusive, né? A coleção, ela se tornou um fator, como que eu posso te falar? Uma válvula de escape. Uma válvula de escape, exatamente. Bom, sem chegava dúvida. uma peça, né? Você saía um pouco da realidade, e a gente já falou isso nos outros episódios também, né? Que às vezes você vai mexer numa peça, né? Mesmo quando você vai fazer uma limpeza nela, dentro do expositor e tudo mais, quer dizer, você entra naquele processo de flow, né? Sim. O tempo passa e você está ali realmente concentrado, totalmente focado naquilo que você está fazendo e te dando um prazer e fazendo aquilo com uma determinada profundidade. Isso, num período de estresse, né, o que você está passando, fundamental. Ele funciona como se fosse um remédio, né? Uma válvula de escape, como você mesmo falou. Então, eu acho que depois da pandemia, é óbvio que né? A gente também falou isso no episódio do mercado. Muita gente se desfez da coleção e foi fazer outras coisas que talvez deem a mesma brincadeira. Mas a gente não pode tirar o mérito da coleção para quem é um colecionador de mais longo prazo e que né, ela continua tendo sentido, a coleção continua tendo sentido para a pessoa, então ela tem esse aspecto mais de ser uma coisa até essencial psicologicamente, né? Olha, você tocou num ponto fundamental, porque assim, se você pega pela definição que eu acabei de dar, o que fala a teoria, certo? Então existe esse aspecto, né, do consumo ostentatório e que ele não é essencial, ok? Não é do ponto de vista utilitário, né? Não tem uma função utilitária, claro, o objeto de coleção, ainda mais um boneco. Né? Eu sempre gosto de dizer assim, né? Existem alguns objetos de coleção que até tinham... Né, cara? Peça de coleção. A gente tá no MBB, a gente tá num podcast de colecionismo. Não dá pra falar que não dá pra falar que é bonequinho, né? O boneco é que ele entende, né? Tá bom. Meia culpa, beleza. Mas assim, mano, então assim, quando a gente fala de um objeto de coleção, existem aqueles que até são utilitários em algum momento. Então, eu acho que eu já comentei isso em algum programa nosso há muito tempo, né? Que eu tenho um tio e que ele coleciona canecas de todos os lugares que ele já visitou no mundo, certo? Imagina se ele já colocou água nessa caneca. Não, de forma alguma. Né? Ele nunca usou essas canecas, porque essa caneca deixou de ser caneca. Ela perdeu a função utilitária, mas tinha uma função utilitária. Ela perdeu e ele deixa lá no expositor dele de canecas.
né? De todos os lugares, de todos os países que ele visitou no mundo. Tem expositor ainda, hein? E ele tem expositor, assim, bonito, de cima a baixo, que ele mandou fazer exatamente para botar as canecas dele. Agora, os nossos objetos de coleção, as nossas peças de coleção, as nossas action figures, estátuas, elas nascem como um colecionável. Né? Elas não têm uma função utilitária que foi perdida, elas nascem assim. Né? E isso, obviamente, é muito diferente. Né? Então, eu gosto de pensar como pesquisador e colecionador, né? Assumindo essas duas personas que eu sou. Né? O pesquisador sobre o tema e o colecionador também desse nosso universo que a gente tanto gosta. Eu gosto de pensar que realmente é uma prática muito saudável. E ela pode ser uma prática saudável no sentido de ser uma prática saudável escapista, um hobby escapista, como todo hobby. Se você pensar bem, todo hobby ele é escapista. Sim. Ele serve para fazer essa, né, a interrupção do fluxo do cotidiano, do nosso dia a dia. Aquela coisa que a gente já falou também em outros programas, de escapar um pouco das responsabilidades, dar uma trégua em relação a isso. Então, eu do ponto de vista... Aqui para o prefeito do cérebro foi meio fantástico. Exatamente. Exatamente. Longevidade. Você fazer uma coisa que você gosta, né? Então, chegando muitas que você precisa fazer, e isso deixa o seu cérebro mais saudável, né? Exatamente. Então, assim, não tem essa função essencial, né, utilitária, mas ela tem uma função simbólica para o indivíduo e para o indivíduo em relação aos outros. Então, eu acho bacana demais. Agora, não dá para a gente não pensar que, como todo consumo, o consumo ele sempre pode ser uma forma de sinalização de algo, certo? E a coleção, Mauro, ela pode ser uma forma de você simbolizar o quê? Status. Sim. Claro que pode. Né? A ciência mostra isso. Né? A ciência mostra isso. Eu acho claramente. Que esse é o segundo ponto que eu ia justamente complementar você, né? Que vamos pensar o seguinte, né? Vamos entrar num outro produto que também, em muitos casos, acaba sendo um produto de coleção, que é carro. Né? Perfeito. Você tem carros de coleção, você tem feira de carro, né? Sim. Em um determinado momento, alguma empresa chegou, né? Que não foi o Henry Ford que criou lá os automóveis, e falou o seguinte, cara, e se a gente, ao invés de fazer um carro que custa X, a gente coloca um carro que custa 100X. Né? Perfeito. E aí você fala assim, mas o carro não vai te levar no mesmo lugar? Vai, né? Mas ele vai te levar num outro nível, né? E vai poder mostrar isso, como Sim. Né? O carro anda na rua, né? Todo mundo, você passa a ver uma Porsche, né? Ver uma pessoa andando de Ferrari, etc, tal. Realmente você tem seria um outro patamar. Né? Sim. E eu acho que aí, voltando para o colecionismo, e essa relação que eu queria colocar, as próprias empresas de colecionismo, a gente já tem, inclusive, falou de novo naquele capítulo sobre o mercado de colecionáveis, as próprias empresas estão notando esse tipo de coisa, né? E mais recentemente você tem muito mais na parte de status, né? Se bem que o próprio articulado, você tem umas empresas novas entrando com... Sem dúvida. ...pés no peito, mas principalmente no ramo de estátuas, você tem lá uma XM, uma Prime One, né? Uma Queen Studios. Uma Queen Studios, né? Que estão fazendo peças de 25, 30, 35 mil reais, e que você fala, cara, eu tenho uma Hulk Transformation, que é uma peça do Hulk, né? Que é uma super não é o Superman, né? É o super, é uma peça super do Hulk. Ou aquela peça da XM, para quem nunca viu, para quem está nos escutando, pode pesquisar, né? Coloca XM Studios Motoqueiro Fantasma, uma peça do Motoqueiro Fantasma. É uma peça cobiçadíssima, ela é linda, é linda e tá nesse patamar de preço que você tá falando, certo?
O meu, né, a gente até perguntou lá atrás, né, falou, pô, e qual que é o teu sonho de consumo, né, vocês perguntaram pra mim, eu falei que era uma peça do God of War, feita pela Prime One Studio, também, é uma peça de R$20 mil, né. Então, sabe qual é a minha? Sabe qual é a minha? Eu acho que é da Prime, da Prime One, exatamente. É o Batcave. Não, tem a Batcave, eu acho legal. Não vou falar que não é linda, não. Mas pra mim é aquela do Cavaleiro das Trevas, da Prime One, que é a cena final do clímax do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, quando ele tem o embate do Batman com o Superman no beco do crime. Então imagina que é a estátua, para quem que tá nos escutando e assistindo, certo? Dá para procurar, você vai ver. Você vai ver que assim, é uma estátua gigante, ela é 1/3. Ela é gigante, é maravilhosa. Só que é uma pequena fortuna, certo? Sim. É um valor de um carro, certo? Para nós, meros mortais brasileiros. Sim. Né? Sim. Mas enfim, é só para dizer que assim, o mercado ele tá atento a esse tipo de coisa, né? De quem quer ter uma peça, não só porque tem a capacidade financeira para isso, mas que ele tem também essa questão de também não é só nostalgia, né? Porque isso você fala, aí. Eu tenho uma peça, eu na minha coleção pessoal, por exemplo, eu tenho uma peça do God of War. Mas é uma peça que veio junto do game, que é uma estátua que não é nem de polistone, é muito mais uma espécie de um plástico, mas muito bem feita, que nem parece plástico, né? Mas só que assim, infinitamente mais barata, né? Não é a mesma coisa de você justamente colocar e que tem um status disso, né? Dessa que eu tô comentando, que é da Prime One. Então é um exemplo. E aí, Helder, a gente também entra num outro patamar, você fala assim, Mauro, e aí? Mas então você quer pegar uma estátua do God of War pra botar e expor e jogar nas redes sociais? Ele é uma estátua instagramável, como você mesmo comentou. Totalmente instagramável, hein? Não, ele é. Isso aí não totalmente hein? Isso é indiscutível, hein? Entendeu? Né? Então, mas, por exemplo, os próprios sentinelas da Iron Studios, né? São, né, se você considerar que ele também são escalas muito instagramáveis também. Extremamente instagramáveis, mas assim, é um patamar de preço que não é todo mundo que não é para todo mundo também. Sim. E, inclusive, se você quiser juntar, são três sentinelas, né? Sentinela 1, 2 e 3. Então, se você quiser juntar as três, aí realmente é maior ainda. Fora a questão que você precisa de espaço. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que é o seguinte, né? Quando a gente fala de ostentação, de status, de orgulho, né? Cada um aí você vai perguntar para uma hora, qual que é o seu caso com relação ao God of War? Eu vou falar o seguinte, orgulho. Tá? Orgulho de ter essa peça, porque é uma peça que representa muito, que tem muito a ver com nostalgia de um jogo que é o jogo que eu mais gosto dentro da questão do videogame. Sim. Talvez para você o Batman não seja essa definição dentro desses três, né? Se a gente jogar, né, colocar cada um dessas três vertentes que a gente falou, né? Como colocar níveis em cima dela, o meu tem orgulho, muito menos do que ostentação, muito menos do que status, entendeu? Mas sabe... Não, eu queria comentar, porque eu não sou, eu particularmente, como Mauro ou colecionador, né, não como uma loja, não como MBM. Sim. Mas, então eu não fico postando, colocando a minha coleção pessoal. Claro. As pessoas me perguntam, e aí, você tem coleção pessoal? Eu falo, tenho. Mas você não fala. Eu falo, é verdade, eu não falo. É verdade, e às vezes o meu orgulho também se dava, eu entro um pouquinho de uma categoria, não totalmente, né? Porque eu tiro algumas peças para poder expor, mas você tem colecionadores, por exemplo, que eles ficam com as peças todas dentro de caixa. Mas posso te falar uma coisa engraçada, mano, disso que você está falando, que é legal? Me ocorreram várias coisas bacanas aqui que eu acho que vale a gente comentar. Primeiro, isso que você não expõe é um luxo também. Isso pode estar associado a um sinônimo de luxo. A gente fala mais de luxo daqui a pouco, porque assim, se a gente está falando de consumo ostentatório, certo? Consumo ostentatório é consumo de luxo também. Eu não estou falando que é única e exclusivamente isso, mas um consumo ostentatório está associado a um consumo de luxo. Pode estar associado.
né? Do ponto de vista, né, estatístico, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que os estudos mostram, certo? Você falou assim, pô, o que a ciência nos ajuda a entender isso? Que esses fatores, apesar de você ter uma característica mais predominante, você falou para você, poxa, para mim é o orgulho, certo? Mas do ponto de vista estatístico, essas variáveis, esses fatores, eles estão correlacionados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem orgulho, mas você não consegue desvincular isso de uma dimensão de status ou ostentação. Exatamente por você... Mas no menor nível, bem menor. Entendeu? Isso que eu entendo. Então, mas não é que uma coisa anula a outra, né? De forma alguma. E assim, como é que você vê isso no colecionismo? Claro, você tem colecionadores que são mais low profile, mas é natural, né, no relacionamento com amigos colecionadores, de grupos de colecionadores. A gente participa de vários grupos, né? A gente está junto em muitos grupos, e a gente percebe isso de muitos colecionadores, né? Que eles não tiram nem da caixa, como você falou. Eu conheço um grande colecionador, né? Ele é um médico, nem vou falar mais nada, né? Para quem conhece, vai poder associar. Ele é um médico, tal. É um cara de maior poder aquisitivo, certo? E ele não tira da caixa. Ele tem um galpão, um estoque, ele vai entuchando, mas assim, ele compra só Prime One, eles compram aqueles da Mitos também, ele é muito fã de Star Wars, então ele compra aquelas peças maravilhosas da Mitos. E é natural que, mesmo que ele é assim, ele tem uma atitude mais low profile, ainda assim, existe um reconhecimento de status pelos outros. Porque o status não é algo que parte de você, é o que os outros percebem de você. Então, status é reconhecimento social, Mauro. Então, rola até um meme, né? Era até um meme, brincadeira. Você pega os amigos e rola até um meme, né? Exato. Entendeu? Então, e isso que é o interessante dessa discussão, não é? Porque assim, eu não coleciono por status. Tudo bem, você, indivíduo, pode até pensar que não, né? E pode ser que não mesmo. Só que o status não depende de você. O status depende da sua relação com o outro. Então, ele, que é um colecionador, esse médico que é um colecionador low profile, ele recebe o rótulo de, não, ele só coleciona isso, não, ele é colecionador disso, não, olha as peças que ele tem, né? Ele participa de alguns grupos de leilão, arremata umas peças assim, né, que chamam a atenção, né, pelo seu apelo estético e pelo seu valor monetário. Então é engraçado nessa discussão que, assim, o status ele aparece, né? Porque ele depende do outro. E é o outro que reconhece status em você. Não é? Tá certíssimo. Não é? Acho que você colocou lá a questão do low profile, né? Tem uma ainda, se a gente pegar ainda uma outra vertente que a gente também já comentou bastante em outros programas aqui, sim, que é o colecionador completista, né? Uhum. Se você pegar o colecionador completista e ele, aí você tem as duas, vamos pegar os dois, posso dizer tipos, que seria um low profile, um seria mais low profile e o outro seria mais high profile. High profile, beleza. Então, que é o que você falou, né? Aí ele vai chegar tipo, nas redes sociais, os amigos, etc. Sim, falar, bater no peito, né? Falar, eu completei o Avengers Age of Ultron. Entendeu? Sim. Eu completei o set da Liga da Justiça, etc, etc. Total. Eu tenho todas as estátuas de determinados, né? Dos X-Men, é verdade. Da Iron Studio, inclusive os 3 sentinelas, etc, etc. Então, perfeito. Esse é o que faz uma questão de ostentação, né? Uhum. E você tem o low profile,
que é a questão de orgulho, que bate também no peito da mesma forma, só que ele bate no peito para ele mesmo e fala, cara, estou orgulhoso de mim conseguir completar. E aí ele não tá nem aí, né? Se vai sair, se vai colocar nas redes sociais, etc, etc. Não, Sim. é uma coleção que eles que eu tenho, né? Tem alguns colecionadores que são assim também lá no MBM, que, né? Eles olham e falam que a coleção é para mim, não é para agradar outras pessoas, né? É para agradar a mim, e aí tem inclusive o meu gosto, a minha marca, vai? Vamos dizer assim, né? Então, são mais duas vertentes. Mas e você tinha comentado também, e a gente lá no início do programa, a gente já falou bastante coisa aqui, a questão do luxo, né? Perfeito. Que é o ostentação e tem, o luxo é associado com luxo. Está associado com luxo. E que, né, esse exemplo que eu tinha dado dos carros, depois que a gente jogou no completista, né? Completista não, nas coleções e nessas empresas que estão lançando peças cada vez mais elaboradas, detalhadas, complexas, e que, óbvio, tem um valor agregado muito maior, pensando nisso, né? Às vezes não é nem pela questão de ser uma edição limitada, olha, foram poucas peças produzidas. Em alguns casos são, né? Se a gente pegar aquele seu exemplo da peça do Clark Kent do Superman, né, que você falou que custa, que também já foi num outro programa em que você falou, olha, tem que ter pré-venda e já se esgotou e já acabou, já acabou. A da JND Studios. Isso, né? A JND Studios. Para quem tá escutando e assistindo a gente, procura também, certo? Procura procurem nas redes sociais, JND Studios, coloca lá, Superman, Christopher Reeve e Clark Kent, para vocês verem a qualidade da peça. Porque então, assim, eu nem sei se eu deveria falar isso, mano, mas assim, a JND, sei lá, uma Hot Toys de extremo luxo. Então, porque tudo bem que não é Hot Toys escala 1/6, né? Eles trabalham com estátuas em escala, acho que é 1/3, né? 1/3, se eu não me engano também. Mas assim, né? É extremo luxo. Então, né? aí eu acho que junta várias coisas, né? A questão de, óbvio, qualidade, primeiro de tudo, né? Sim. A segunda é a questão de enfim, a quantidade limitada de peças que são isso é uma característica, de luxo, de acesso, por exemplo, a bens de luxo. Sim, certo? Sim. A questão da raridade, isso é uma característica, né? Raridade, exclusividade. É interessante que o mundo do colecionismo trabalha isso muitíssimo bem. A própria XM, a Prime One, esses fabricantes de luxo, vamos chamar assim, eles têm uma certa escala industrial, mas assim, eu estava até conversando, me preparando para essa nossa conversa aqui com alguns colecionadores, e eles estavam me contando, chega a mais ou menos 999 peças produzidas. Eles nem colocam 1000. Eles falam 999, certo? Existe uma limitação, número limitado, numerada. Claro que a gente também encontra isso em fabricantes e peças de menor escala e de menor valor, que é uma forma de você também estimular o comportamento do colecionador, no sentido daquele colecionador enxergar um valor mais intangível também, certo? Né? Valorar além, né, da questão simplesmente monetária. E é um recurso amplamente utilizado. Quando a gente fala, por exemplo, né, aquelas peças de feira, né? Que. Sim. Você conseguiu, você tem que ir até a feira para pegar a peça, porque ela não é vendida nas lojas, não é vendida no mercado. Perfeito, Mauro. E aí você. Eu tenho uma dessas peças. Nossa, você tem uma peça da feira e tal. Então. Ou hoje, né? Você tem muitas peças customizadas por artistas que customizam a peça. Isso é uma forma também, né, de você diferenciar. Até porque, assim, quando a gente fala de objetos de luxo, é muito interessante pensar que
são objetos, se você pega pela teoria que estuda luxo, né? Teoria do luxo. Sim. Objetos de luxo são objetos tecnicamente perfeitos e esteticamente belos. Tem tudo a ver com o que essas empresas fazem. Sim. Então, quando você fala da qualidade, a qualidade da escultura, a qualidade da pintura, né? Assim, existe técnica mesmo aplicada, né? Então, é um processo artesanal até, né? Tudo isso tem a ver com essa questão da exclusividade, do luxo, do diferente, da distinção social. Essa é uma das definições, por sinal, Mauro, que eu mais gosto. Existem várias, certo? Né? Os teóricos do luxo definem o luxo, até porque definem o luxo de diferentes maneiras, até porque o luxo ele vem sendo estudado ao longo de toda a história. Sim, né? Sim. Mas assim, eu gosto muito de pensar que na nossa sociedade contemporânea, luxo é distinção social. Né? Tanto que hoje, claro, a gente está falando de coleção, mas hoje existe uma discussão super interessante sobre o que é ter luxo no mundo atual. É simplesmente comprar produtos diferenciados? Ou é luxo você conseguir ter tempo livre? De você gerenciar o seu tempo do jeito que você bem entender? Né? Luxo é você ter independência financeira, certo? Luxo é você, né, ter espaço. Né? É espaço para você. Né? Então é interessante que hoje existe até uma discussão sobre o luxo sendo hoje menos como sinônimo de ostentação e mais como sinônimo de qualidade de vida. Né? Então, se você tem tempo e autonomia, pensa bem, né? Autonomia para você decidir como é que você administra o seu tempo. Sim. As próprias relações, baita luxo. As próprias, a gente brinca, né? Até é uma baita distinção social, né? De como é que você consegue isso em detrimento dos outros. Exatamente. Não, eu ia comentar só a questão de relações humanas, né? Que você em função de, talvez mais nos grandes centros urbanos, né? A gente teve oportunidade, eu e minha família, de ir para algumas cidades menores. Você percebe que realmente a aproximação das pessoas, né? Elas se conhecem mais, se interagem mais, né? Do que a gente encontra aqui. Mas Eu posso fazer uma coisa? Eu não sei o que você ia falar agora, mas posso fazer uma coisa para exemplificar? Que eu estava animado e ansioso para fazer isso? Posso ou não? Posso. Claro. Para quem obviamente está nos escutando, né, eu vou tentar descrever. Obviamente, para quem estiver assistindo, vai ser diferente. Mas eu separei aqui para mostrar na câmera essa figura aqui, ó. Tá, ó. Beleza? Marão, para quem está assistindo a gente, que figura é essa? Essa é uma figura de um dos filmes mais obras-primas da história da humanidade. Vou apresentar mais afastado para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia geral, tá bom? Tá até com o gatinho no colo. Exatamente. Para quem não tá vendo a imagem, certo? A gente está aqui com quem? Don Corleone, poderoso chefão, certo? Figura da Hot Toys em escala 1/6. Ele está sentado, né, na sua poltrona clássica, lá da cena inicial do filme, com o gatinho no colo, certo, mano? De smoking. De smoking, sentado na cadeira, né, numa base para poder ficar firme. Né? Exato. E muito eu coloquei legal, ele, e é claro que eu coloquei ele sentado, né, com o gatinho no colo e fazendo carinho no colo para reproduzir a cena. Sim. Olha só que interessante. Por que eu estou mostrando essa figura? Né? Até para ilustrar um pouco o que a gente vem falando. Essa é uma figura minha da coleção mesmo. Foi a minha primeira figura colecionável Hot Toys. Então eu comprei quando saiu 2007, 2008. Foi por aí. Sim. Né? Já faz um baita tempo. Segundo o Mauro, mas olha que engraçado, pessoal. Segundo o Mauro, essa é uma figura entre as mais raras. Eu não, né?
É o mercado. O mercado. Né? A gente pega as fontes e você segundo, sabe. Segundo o Mauro. Segundo o Mauro, não, coitado segundo do Mauro. Mas olha só. Mauro onipresente e onipotente. Não. Mas segundo o Mauro, representante do mercado no nosso MBMcast, certo, Mauro? Certo. Assim. Não, mas Helder. É uma das 5 hot toys mais raras do mundo. Mas o que eu tô querendo. Então, olha só, o que eu estou querendo ilustrar com isso? A gente está discutindo status, ostentação e orgulho, certo? E a correlação entre isso. E é um luxo, né? Luxo como distinção social. Beleza. Eu tenho, você não tem. Sabe aquela ideia do eu tenho, você não tem? É isso. Sim. Luxo tem a ver com isso também, né? Eu tenho, você não tem. Poxa, eu sou reconhecido, quer queira, quer não, para aqueles que me conhecem, ou para aqueles colecionadores que enxergam o valor nessa figura do poder do chefão, do Don Corleone que eu estou mostrando aqui, enxergam valor nisso. Né? Então eu sou reconhecido por ter essa peça que é rara e exclusiva, certo? Não tem jeito. Quando me perguntam, mas o que você coleciona? Eu coleciono isso, aquilo outro. E o que você tem? Aí eu mando uma foto dessa. É ou não é ostentação? Claro que é. Mesmo que seja, né, uma ostentação suave, mesmo que eu não queira muito me gabar, é natural, é humano. Porque quer queira, quer não, a gente está suprindo as nossas necessidades. Tudo bem, não são necessidades básicas de sobrevivência, mas a gente está suprindo as nossas necessidades de autoestima. Sim. Né? Assim, de reconhecimento. Então, quer queira, quer não, essa questão de eu me sentir orgulhoso por ter uma peça dessa diferenciada na minha coleção, né? E é claro, né? Ela é natural que eu sinta esse orgulho, apesar de que essa peça, e eu já falei isso em outros programas, né? Ela significa muito para mim. Você, porque tem. Porque tem a questão da relação de tudo, da nostalgia, tem um apelo estético, tem. Exatamente. Enfim, aí tem tudo que a gente conversou nos outros episódios, né? Mas legal, então eu só quis brincar porque assim, olha, quer queira, quer não, mesmo que eu não queira, essa peça, ela carrega esse simbolismo, né? Esses aspectos de status. Eu fiz questão de botar aqui atrás também, ó, né? Então, para quem está nos assistindo, olha o que o Mauro tem. Descreve para quem está nos ouvindo, Mauro, o que você está mostrando? Esse é o Lego da Estrela da Morte, a segunda versão, tá? Uma peça, só o Lego da Estrela da Morte montado na minúcia. Legal. Não que vou nem coisa tocar linda ali, porque, né, apesar de ser, não vai desmontar, mas acho que não precisa. É o seguinte, a segunda versão, a Lego lançou a primeira versão, né? Uhum. Essa daí ela tem alguns upgrades em relação à primeira. Sim. É uma peça de um pouco mais de 4.000 peças, né, para você montar, e que eu, na verdade, aqui, né, dentro do que eu comentei, que não sou um colecionador que fica ostentando, nem nada do tipo, mas muito mais uma coisa que eu comprei pelo ser fã de Star Wars e ter orgulho de ter conseguido trazer essa peça, porque eu trouxe ela de fora, né? Sim. Que coisa linda, gente. Vocês precisam depois entrar no vídeo para ver, né, Morão? Porque é bonito demais. E aí, quer dizer, a ideia era muito mais eu montar isso com meus filhos do que efetivamente ficar mostrando, mas é óbvio que depois você partilha isso, especialmente com colecionadores de Star Wars, né? Ali, por exemplo, o próprio canhão da Estrela da Morte, né, o raio principal que destrói os planetas, você sobe, desce ele, mexe de um lado, mexe do outro. Nossa, você tem, que legal. Ela mistura aspectos do episódio 4 e do episódio 6, né? Então você tem embaixo, na parte de baixo, você tem o esmagador de lixo, você tem a plataforma que legal isso, Marão. Desativa. São vários setores, né? O compactador de lixo da Nova Esperança, não é isso? O compactador de lixo, e você abre e fecha. Você tem um mecanismo que você puxa assim, ele abre e fecha. Tem um elevador
elevador no meio que vai até a sala do imperador, e você tem a sala bacana demais de onde eles vão acompanhando né, naquela contagem regressiva para atirar na base rebelde. Então tem lá justamente a telinha onde ele vai mostrando o deslocamento da Estrela da Morte até chegar na posição de tiro. Então você tem um hangar onde sai uma TIE Fighter. Eu tô falando várias coisas, né? Mas é muito legal. É muito legal. Muito detalhe. É muito detalhe. É muito detalhe. Quer dizer, e aí, assim, é difícil de você encontrar hoje. Sem dúvida, era aí que eu ia perguntar para você. Porra, uma peça difícil de encontrar. Você falou, claro, você acaba conversando com quem é fã de Star Wars, colecionadores de Star Wars, mas eu fiquei pensando também, Mauro, o quanto que essa peça hoje ela é valorizada por quem é fã de Lego. Sim. Certo? Sim. Se para o colecionador de Star Wars isso já vale muito, para um colecionador de Lego, uma peça dessa é difícil de encontrar. Sim. Rara também, assim Sim. como o meu poderoso chefão. Né? É um item, quer queira, quer não, é esse que é o ponto que eu queria, né, deixar aqui como um dos pontos de reflexão dessa nossa edição. É um item de luxo que você tem na sua coleção. Ué? Não. Entende? Mas entende o que eu quero dizer? É um item de luxo. Né? Assim como eu tenho um item de luxo na minha. Pelo significado hoje simbólico que tem essa peça para o mercado. Sim. Né? Sim. Talvez para quem não tenha essa dimensão do mercado de coleção, olhe para o meu poderoso chefão aqui, o meu Hot Toys, e fala. Aí eu vou usar o termo de forma apropriada, tá bom? Mas é só um boneco, né? Quem obviamente não tem afinidade com o universo de coleção. Mas a gente bem sabe que quando a gente trata de colecionismo, e é claro, a gente está falando de colecionismo de estátuas e figuras de ação, mas se a gente extrapola para outros tipos de colecionismo, né? Se você pega o mercado de arte, existem muitos estudos na academia, Mauro, que falam sobre o mercado de arte, e essas mesmas coisas que a gente está tratando aqui também têm validade para esse outro mercado. Essas mesmas questões de ostentação, orgulho, status, né, um item de luxo, um quadro, né, de um artista famoso. Pô, não, eu vou ter um quadro do Picasso, eu vou ter um quadro do Jackson Pollock, né, entendeu? Pô, assim, se você vai, né, num museu, né, e vê um quadro do Pollock, né, com aquelas tintas, né, com aquela tinta jogada, você olha e fala assim, pô, o cara só jogou tinta na tela, né? Quer dizer, mas você não tem toda a dimensão, a historicidade, né, a importância desse cara para as artes plásticas, e é mais ou menos o que a gente vivencia aqui no nosso mercado, né? A gente já tem, né, uma cultura, e aí a gente volta com o que a gente falou no início, a gente já tem uma cultura de consumo estabelecida no nosso mercado de colecionáveis. Ou seja, e quando eu falo de cultura de consumo, estou querendo dizer, já existe uma série de crenças, de valores que a gente já compartilha entre nós, colecionadores, e que acabam, né, afetando o jeito como a gente pensa nas peças, né? Sim. Isso é um item raro, isso é um item exclusivo, nossa, essa marca é incrível, essa é a estátua dos sonhos, né? Não tem jeito, a gente tem itens de luxo, olha que legal. Helder, o papo tá bom, né? Mas tá acabando, daqui a pouco vai subir. Tá bom. Exatamente. Eu acho que a gente colocou vários pontos bastante interessantes aqui. Na verdade, de novo, né, assim como a gente falou lá no episódio sobre minimalismo, a ideia aqui não é dizer o que é certo ou errado, mas trazer a questão do colecionismo sobre 3 aspectos, ou sobre 3 prismas, né, que foi a ostentação, o status e o orgulho, né, dando exemplos aqui de que realmente as coisas acontecem desse ponto e que cada um na verdade, partilha das 3 esferas em níveis diferentes, né? E óbvio que isso pode mudar de uma hora para outra, como a gente até falou aqui na questão da própria Lego, né? A partir do momento que virou um item mais raro
difícil de conseguir, acabou virando até um item de luxo, tá? Então, acho que a gente né, chegou no objetivo que a gente queria, né, de se aprofundar um pouco mais sobre isso. E o de trazer essa reflexão, né? Eu acho que de trazer essa reflexão, que a gente não está de fora dessa discussão, né? Como a gente participa desse mercado e a gente é colecionador também, a gente está sujeito a isso também, né? Não quer dizer que a gente e os demais, né, amigos colecionadores que estão escutando e vendo a gente, não quer dizer que a gente é sempre assim, eu acho que a gente almeje isso, mas assim, a gente está sujeito a isso. Exatamente. Isso faz parte, né? Faz parte do fenômeno que a gente gosta de discutir e estudar aqui, certo? Maravilha. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Olha, é o @TheOneCollector no Instagram. Por sinal, lá a gente faz muito conteúdo de coleção instagramável, certo? Né? E a gente sempre procura, é claro, produzir um conteúdo que complementa tudo aquilo que a gente conversa aqui, né? E eu acho que sim, eu só queria acrescentar esse detalhe. Por mais que a gente tenha falado hoje de luxo, status e orgulho, o prestígio de você ter uma peça diferente na sua coleção e tal, a gente sempre valoriza também aqueles outros aspectos que a gente gosta de discutir, né? Falo de que, assim, nada melhor do que você ter, né, uma peça de coleção para você consigo mesmo extrair uma satisfação e um prazer, né, desse hobby tão bacana. É isso. Né? Cada um tem a sua coleção e o seu jeito de. Não é só a peça, né? Mas é o seu jeito de colecionar. Perfeito. E que essas duas coisas fazem você uma pessoa mais feliz. A gente pode falar isso, né? Podemos falar. Podemos falar porque a ciência fala do quanto uma coleção traz sensação de bem-estar e felicidade, mas isso é pauta para um outro programa. Maravilha. No meu caso, né, vocês podem me encontrar na MBM, no Instagram é @MBM Unlimited, né? É com muito orgulho que a gente vai estar lá para ajudar os colecionadores com as suas devidas coleções, tá bom? Pessoal, muito obrigado, né? E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Maravilha. Obrigado, gente. Tchau, Maurão. Obrigadão. Valeu, Helder. Abração. Abraço.